O tema que nós vamos abordar hoje: quem é meu próximo? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo, o Espírito, ele nos deixa uma das informações mais importantes para nós, alunos espirituais, onde ele diz que fora da caridade não há salvação. Quando nós recorremos ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, da forma que Jesus a entende, e o Espírito da Verdade a responde: benevolência para com todos. Escreva aí na sua mente todos com letra maiúscula. Benevolência para com o próximo. Indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, indulgência para as imperfeições do próximo. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas realizadas pelo próximo. Ora, se fora da caridade não há salvação, e a caridade, da forma que Jesus a entende, tem como fator primordial a presença do próximo, benevolência para com o próximo, indulgência para as imperfeições do próximo, perdão das ofensas realizadas pelo próximo, isso quer dizer o quê? Que tão importante para se construir o caminho da salvação, tão importante quanto a nossa boa vontade, tão importante quanto o nosso esforço, é a presença do próximo nesse processo. Isso quer dizer que se uma pessoa reencarnasse, existência após existência, na qualidade de um ermitão, isolado na floresta, por exemplo, teria condições de ele construir o processo de salvação? Obviamente que não. Por quê? Porque fora da caridade não existe salvação, e a caridade, da forma que Jesus a entende, conforme registrado em O Livro dos Espíritos, envolve sempre a presença do próximo. Benevolência para com todos. Vai ser benevolente para com quem? Com a pedra? Benevolência para com todos. Indulgência para com as falhas de quem? Do próximo. Perdão das ofensas do próximo. Então é obrigado que convivamos em família e em sociedade para que tenhamos a oportunidade de assim construir o processo de redenção espiritual, de salvação. Fora da caridade, não há salvação. E a caridade, da forma que Jesus a entende, envolve como fator primordial o próximo. Se o próximo é tão importante assim na construção do nosso caminho da salvação, que irá nos conduzir à nossa verdadeira felicidade, uma felicidade ainda desconhecida, não seria de bom tom, não seria prudente que nós indagássemos se o nosso entendimento em relação a quem é o nosso próximo ao menos se assemelha ao entendimento dos tutores da vida maior? Ao entendimento da espiritualidade superior? Será que o meu ponto de vista em relação a quem é o meu próximo ao menos se assemelha ao ponto de vista de Jesus Cristo, por exemplo? Então, na primeira parte do estudo de hoje, o propósito é nivelar esse entendimento. Nivelar esse entendimento em relação a quem é o nosso próximo, aproximando o nosso ponto de vista ao ponto de vista da espiritualidade superior. Transcorrida essa parte, compreendido bem essa parte de quem é o nosso próximo, nós iremos para a segunda etapa do estudo, que é como alcançar o coração do próximo, que é um outro desafio. O primeiro desafio é compreender de fato quem é o nosso próximo. O segundo desafio é como alcançar o coração do próximo necessitado. Para a primeira parte do estudo, nós iremos recorrer a uma parábola importante de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Para o segundo momento do estudo, nós iremos recorrer à parábola do mordomo infiel. E de todas as parábolas narradas por Jesus, eu diria que essas duas são umas das mais importantes de todas. Essa primeira irá nos ajudar a compreender de fato quem é o nosso próximo. Nós traremos aqui uma abordagem que certamente a maioria ainda não viu da parábola.
do bom samaritano. E a parábola do mordomo infiel, sem sombra de dúvida, é a parábola mais estranha, mais esquisita narrada por Jesus. Onde até os apóstolos do Cristo estranharam o aparente paradoxal existente na parábola. Vamos lá. Na primeira parte do estudo. Para estudar qualquer parábola narrada por Jesus, qualquer uma, nós precisamos, antes de tudo, compreender o contexto. Porque, anote aí, se você tem um caderno, nenhuma parábola narrada pelo Cristo, absolutamente, nenhuma parábola narrada pelo Cristo foi narrada aleatoriamente, foi narrada fora de contexto, nenhuma. Todas as parábolas, todas as metáforas narradas por Jesus, ele aproveitou de uma situação, de um momento. Todas elas. Todas as parábolas. Quer ver um exemplo? Antes da parábola do filho pródigo, por exemplo, Jesus, ele narrou mais duas parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e depois a parábola do filho pródigo. Ele narrou esse trio de parábola dentro de um contexto. Então, se eu chegasse aqui agora e fizesse um estudo só me embasando na parábola do filho pródigo e desconsiderando as duas parábolas anteriores narradas por Jesus, que ele narrou esse trio de parábola em sequência, eu já estaria cometendo um grave erro pedagógico, porque Jesus se utilizou como ferramenta pedagógica desse trio de parábola. Primeiro ele narrou a parábola da dracma perdida, depois da ovelha perdida e logo em seguida a parábola do filho pródigo, na sequência. Por quê? Porque naquela ocasião, Jesus se aproveitou de um momento, de uma situação, onde estava sentado ali à mesa com ele, jantando, publicanos e meretrizes. E atrás da porta ele sabia que estava ouvindo a conversa os doutores da lei, os fariseus. Então Jesus, se aproveitando daquela situação, ele narrou esse trio de parábola, onde os publicanos, que na época eram mal vistos e malquistos, assim como as meretrizes, estavam ali à mesa representando na parábola os filhos que se perderam, que se desviaram do caminho reto. E os doutores da lei, os que tinham conhecimento das leis de Deus, estavam ouvindo atrás da porta. Estavam ali representando os homens hipócritas, que têm o conhecimento das leis de Deus, mas não colocam em prática. Indulgência, o perdão. Representando aquele filho que ficou ao lado do Senhor, mas criticando o outro irmão que errou, que se desvirtuou. Jesus se aproveitou desse momento e narrou o trio de parábola. Então você viu que ele se aproveitou de uma situação? Todas as parábolas de Jesus foram narradas dentro de um contexto. E aí eu pergunto para vocês, nós iremos aqui estudar duas importantes parábolas do Cristo no estudo de hoje. A parábola do bom samaritano primeiro e depois a parábola do mordomo infiel. Na parábola do bom samaritano, qual foi o contexto? Em qual contexto que ela foi narrada? Eu poderia chegar aqui agora e iniciar o estudo narrando a parábola do bom samaritano? Seria uma irresponsabilidade, uma imprudência da minha parte, do ponto de vista pedagógico. Por quê? Porque Jesus não se utilizou dessa pedagogia para poder passar a mensagem. E até porque a parábola do bom samaritano foi uma resposta a uma pergunta do doutor da lei, no diálogo ali com Jesus. Como é que eu vou começar o estudo aqui hoje, já falando a resposta de uma pergunta do doutor da lei, sem saber qual foi a pergunta? Não seria estranho? Então eu preciso entender o contexto na qual a parábola foi narrada. O contexto. E começa assim. Isso aí faz parte dos evangelhos sinóticos de Jesus. Começa assim. E, levantando-se, arriscou o doutor da lei. O doutor da lei ousou perguntar para Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu já vou adiantar aqui para vocês o seguinte: não se tratava de uma conversa amistosa, de forma alguma. Era uma tentativa do doutor da lei de ali, na presença de todo o povo da Galileia, desmascarar o Messias.
Ele estava tentando fazer uma pegadinha com Jesus nesse diálogo, através de duas perguntas maldosas. A primeira e a segunda. A segunda muito mais maldosa que a primeira, mas também maldosa. A primeira pergunta que ele fez a Jesus, na tentativa de desmascarar Jesus, foi: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vamos compreender aqui o que é vida eterna. Qual é essa preocupação do povo judeu, até hoje, entre os judeus mais tradicionais? A preocupação dele era: o que eu devo fazer para merecer o Olam Rabá? O Olam Rabá era o novo mundo trazido pelo Messias. Equivaleria, na comparação, equivaleria para nós um mundo em regeneração, cujo qual a Terra está adentrando agora, categoria de mundo em regeneração, né? Então, esse seria o Olam Rabá. O que eu preciso fazer para adentrar, para merecer o paraíso, o reino de Deus, o Olam Rabá? O que eu precisaria fazer? Então, ele esperava que Jesus fizesse o quê naquela ocasião? Naquela época, existia correntes doutrinárias de pensadores, de sacerdotes, onde eles determinavam o que seria necessário para adentrar o Olam Rabá, para merecer o Olam Rabá. Desde a libertação do povo hebreu, da escravidão do Egito, até Jesus, um período aí de 1.600 anos, muitos pensadores, muitos líderes religiosos, eles alteravam a lista do que era necessário para herdar a vida eterna, para ficar mais fácil, conforme a sua conveniência. Só vai herdar o Olam Rabá os justos. Os injustos, não. Os injustos não irão herdar o Olam Rabá. Os injustos irão para o Sheol, do Vale Ginom, em hebraico, que numa tentativa de traduzir para o português seria: irá para aquilo que está embaixo, Sheol do Vale Ginom. Então, só quem vai herdar o Olam Rabá seriam os justos. E o que era necessário fazer para ser considerado um justo? Aí vem uma lista de um líder religioso, de um sábio, de um sacerdote. Para se herdar o Olam Rabá, para ser considerado justo, tem que fazer isso aqui. Vinha um outro sábio, alterava a lista. Não. Para se herdar, tudo conforme a conveniência. Porque ninguém queria ir para o inferno, né? Ninguém queria ir para o Sheol. Para herdar o Olam Rabá tem que fazer isso aqui. Para ser justo tem que fazer isso aqui. Então, quando o doutor da lei perguntou para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que Jesus ia tirar uma listinha do bolso e ia ler: para herdar a vida eterna, para ser um justo, tem que fazer isso, 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 isso. O doutor da lei, nessa ocasião, o que ia fazer? O que iria fazer? Mas eu não concordo com esse pensamento desse sábio. Eu concordo com outro. Então você é o falso Messias. Ia desmascarar Jesus na frente de toda a Galileia. Só que Jesus, ele tirou a lista do bolso e leu o que precisaria fazer para herdar a vida eterna? O que precisaria fazer para ser um justo? Jesus fez isso? Não. O que Jesus fez? Ele respondeu a pergunta do doutor da lei com duas perguntas. Primeira pergunta que Jesus fez para ele como resposta: o que diz a lei? É como se Jesus conversasse com um advogado e perguntasse aos advogados: o que diz os livros de direito? Traga os livros para a gente examinar. O que diz a lei? E Jesus lança logo em seguida a segunda pergunta: como lês tu? Como você lê? Porque Jesus considerava a forma de se interpretar muito mais importante do que o texto em si. Como é que você interpreta aquilo que está escrito? Como é que você interpreta a lei? Porque uma coisa é o que eu falo. Uma coisa é o que vocês entendem o que eu estou falando. Uma coisa é o que você lê. Outra coisa totalmente diferente é o que você entendeu do que você leu. Como foi que você interpretou? Então Jesus estava muito mais preocupado com a forma que a lei era interpretada do que a forma que a lei estava escrita. O que diz a lei? Como lês tu?
Só que o doutor da lei, ele não se titubeou. Ele respondeu na lata. O que o doutor da lei respondeu quando Jesus perguntou? Quando Jesus elaborou essas duas perguntas. O que diz a lei, como lês tu? O que o doutor da lei respondeu? Ele respondeu com Shema Israel. O que é Shema Israel? Shema Israel é uma citação que eles realizam até hoje entre os judeus tradicionais. E as primeiras palavras dessa citação, que é a união de Deuteronômio 6, 4, 5, com Levítico 19, 18. Ele pegou essas duas passagens de Deuteronômio e Levítico, e até hoje, do Velho Testamento, e até hoje, quando é lido junto, ou narrado junto, porque eles têm isso de cabeça, até hoje eles realizam 3 vezes ao dia o Shema Israel, porque começa Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que é uma citação hebraica, que eles realizam 3 vezes por dia. Uma tradução assim para o português, começando por Deuteronômio 6, 4, 5, seria: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, você percebeu que nessa primeira parte que está em Deuteronômio, existe 3 níveis de amor a Deus. Só que o Shema Israel não para por aí, continua. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É Levítico 19, 18, abreviado, que não vai dar tempo de narrar toda a parte do Levítico aqui. Então, num resumo, seria: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o doutor da lei, quando respondeu para Jesus, ainda acrescentou: de todo o teu entendimento, mas isso não está em Deuteronômio, foi uma invenção do doutor da lei. Mas vamos lá, o Shema Israel direitinho. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Respondeu o doutor da lei. O que Jesus respondeu de volta? Respondeste bem. Faze isso e viverá. Ou seja, faz dessa forma e herdará o Olam Rabá, a vida eterna. Só que antes de nós prosseguirmos, nós precisamos tentar interpretar, compreender como o judeu compreendia esses 3 níveis de amor a Deus. Porque eu já falei aqui algumas vezes, quase todas as palestras eu falo a mesma coisa. Para se extrair o espírito da letra de qualquer narrativa do Evangelho, sobretudo as parábolas de Jesus, o estudioso tem que se dotar de 3 requisitos mínimos fundamentais. O primeiro requisito para se extrair o espírito da letra, para se alcançar a mensagem espiritual que está no cerne da mensagem, nós precisamos nos dotarmos de 2 tipos de conhecimento. O primeiro, o conhecimento das realidades espirituais. E esse, em tese, nós temos porque foram trazidas de forma magistral pela doutrina espírita. E o outro tipo de conhecimento, o conhecimento cultural, conhecimento da tradição hebraica, da cultura do povo hebreu. Se eu tiver só o conhecimento das realidades espirituais, eu vou fazer uma interpretação equivocada. Vou achar que interpretei corretamente, mas eu vou estar realizando uma interpretação equivocada das parábolas de Jesus. Eu preciso de ter um outro conhecimento, que é o conhecimento da tradição hebraica. Então, o que o hebreu, quando narra o Deuteronômio? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 3 níveis de amor. O que é amar a Deus para o povo judeu? O que é amar a Deus de todo o teu coração? Primeiro nível de amor a Deus. O que é amar a Deus de todo o teu coração? Qual a interpretação que a gente pode dar a amar a Deus de todo o coração? Bom, a sede do sentimento para nós é o coração. A sede da razão, da sabedoria, é a mente. Para eles, não. Para o povo judeu, a sede do pensamento e do sentimento é o coração. Os 2. Esse é o entendimento do povo judeu. Então, quando ele fala, e amarás a Deus de todo o teu coração,
Quer dizer, amar o próximo consorciando sentimento e razão na mesma ação, no mesmo gesto. Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, que quando a gente ama o próximo só com sentimento, nós nos assemelhamos a uma placa no deserto, diante de um viajor sedento. Perdão, quando nós amamos o próximo só com pensamento, só com a razão, nós nos assemelhamos a uma placa no deserto, indicando a direção, onde o viajor vai seguir aquela direção, mas não vai chegar ao seu destino, porque vai morrer de sede pelo caminho. Quando nós amamos o próximo só com sentimento, nós nos assemelhamos a um manancial de água limpa, onde nós saciaremos a sede do próximo. Mas o próximo continuará perdido pelo deserto. Então, é necessário, no mesmo gesto de bondade, consorciar sentimento e razão. Não adianta você chegar junto a uma pessoa que erra, por exemplo, e falar, esse não é o caminho da salvação. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Não adianta. Isso não é caridade. Assim como também não adianta você apenas abraçar, acolher o próximo sem indicar qual é o caminho. Um gesto de generosidade. Então devemos consorciar no mesmo gesto sentimento e sabedoria, razão. No mesmo gesto. Então amar a Deus de todo o coração é amar a Deus consorciando sentimento e razão num só gesto. O que seria amar a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O que seria amar a Deus no segundo nível de amor? Amar a Deus de toda a tua alma. O que é alma para o povo judeu? Sabe o que é alma para eles? A mesma coisa que é para nós espíritas. É a união do espírito com o corpo. É o espírito encarnado. Espírito e alma é a mesma coisa. No plano espiritual, espírito. Enquanto é encarnado, alma. Então, para o povo judeu, amar a Deus de toda a tua alma seria amar a Deus com ações concretas. Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós temos a oportunidade, inclusive o principal propósito da criatura encarnada é trabalhar em favor do próximo. Porque todos nós somos criaturas devedoras. Nós viemos para cá para diminuir as nossas dívidas perante o banco divino. Através do trabalho em favor do próximo. Então, amar a Deus de toda a tua alma é amar o próximo com ações concretas. Concretas. Não ficar só nos lábios. Vou fazer uma prece, vou colocar aqui o nome dele no livro de prece, não vai lá ajudar ele. Então, amar a Deus de toda a tua alma é amar a Deus praticando. Praticando. Verbos. Fazendo. O que seria amar a Deus de todas as tuas forças, que seria o terceiro nível de amor a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sabe o que é forças para o povo judeu? Nessa passagem, nessa narrativa, Deuteronômio 6, 4, 5? Não é nada. Sabe por quê? Porque é uma tradução errada. Se tivesse um judeu aqui agora, assistindo a palestra, de 13 anos de idade, um judeu de uma família tradicional, não ia entender nada também. Por quê? Porque foi traduzido errado. Se nós fizermos uma tradução reversa, saindo do português para o latim, latim moderno, saindo do latim moderno para o vetus, latim antigo, saindo do latim antigo para o grego koiné, que é o grego que não existe mais, um grego de 8 vogais, saindo do grego para o hebraico, a palavra que saiu da boca do profeta não foi forças, foi muitos. Então, o termo correto seria amarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio em hebraico, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus muitos, não forças. O que seria então, continuando o estudo agora da forma correta, o que seria então muitos no entendimento do povo judeu? Terceiro nível de amor a Deus. Os muitos
seriam as posses materiais. Porque no entendimento deles é o seguinte: quando a gente nasce, nós nascemos nus, pelados, sem nada. Tudo que for adquirido a partir daquele momento do nascimento, tudo que for adquirido de bens materiais, sejam herdados, sejam conquistados, tudo que for adquirido, são os muitos. São os muitos. Só que no entendimento do povo judeu, os muitos, ou seja, os bens materiais, nós não deveremos simplesmente doá-los. Doá-los. Não, esse não é o entendimento deles. Nós devemos colocá-los à disposição para quando a providência divina solicitar. Isso é amar a Deus, amar o próximo de todos os teus muitos. Sempre que a providência divina solicitou a tua ação, aí sim nós iremos assistir o necessitado com amparo material. Nós já compreendemos aqui então os 3 níveis de amor a Deus, conforme entendiam e entende até hoje o povo judeu. Certo? Bacana. Então vamos prosseguir. Ele perguntou a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Olam Rabá? E Jesus respondeu: o que diz a lei? Como lês tu? Logo em seguida, o doutor da lei respondeu: uma junção de Deuteronômio 6:4-5 com Levítico 19:18. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus muitos, vamos fazer aqui a tradução correta, e o próximo como a si mesmo. Jesus respondeu em seguida: respondeste bem, faze isso e viverá. Aí é que vem a pergunta maldosa. A pergunta para tentar desmascarar Jesus. Porque ele perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Essa pergunta era para desmascarar Jesus. Por quê? Vamos entender. Naquela época existiam 2 grandes correntes em relação ao entendimento de quem era o próximo. A primeira corrente, que é a corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, era que o próximo era a humanidade inteira. A segunda corrente era de que o próximo era aquele que era da minha casta, da minha raça. Então, quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele estava crente que Jesus ia responder o quê? O próximo é a humanidade inteira, obviamente. E aí é que ele ia desmascarar Jesus. Mas nós não seguimos essa corrente. Nós seguimos aquela corrente contrária, onde o próximo é aquele da minha casta, da minha raça, da minha tribo. Todo o povo da Galileia ia perceber que Jesus é um falso profeta, falso Messias, não era o Messias. Esse era o propósito do diálogo, desmascarar Jesus. Por isso que a pergunta foi maldosa. Só que Jesus respondeu: o próximo é a humanidade inteira? Não. O que Jesus respondeu? Jesus entrou com a parábola do bom samaritano. E vinha de viagem, descendo de Jericó para Jerusalém, vinha de viagem. Já pensou se eu começo aqui a narrativa do estudo de hoje, já com a parábola? Descartando todo o contexto na qual ela foi narrada, eu estaria cometendo uma grande imprudência pedagógica. Porque Jesus não se utilizou dessa imprudência, a não ser que eu guarde a pretensão de ser um pedagogo melhor que o Cristo. Então, como nós não guardamos essa pretensão, vamos respeitar a mesma técnica pedagógica utilizada por Jesus, que é se aproveitar de uma situação, narrá-la dentro de um contexto. E antes de nós continuarmos, vamos aqui deixar uma indagação. De qual corrente você que está aqui assistindo? Qual corrente que você faz parte? Da corrente do Cristo, onde o próximo é a humanidade inteira? A corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, a corrente de Jesus? Ou você é da corrente contrária, onde o próximo é aquele que é do seu grupo, da sua casta, da sua raça, da sua tribo? E qual corrente que você é? É óbvio que você está assistindo aqui e você vai falar: eu sou da corrente do Cristo porque eu sou cristão, não é isso? Eu vou deixar aqui 5 segundos para você pensar direitinho na sua resposta, para não passar vergonha depois. De qual corrente que você é? 5, 4, 3, 2, 1.
Pensou direitinho? Continua ainda com a resposta. Eu sou da corrente do Cristo, onde o próximo é a humanidade inteira. Tá bom. Como é que narra a parábola? E vinha descendo de Jericó para Jerusalém. Vinha de viagem, presta atenção, que Jesus, se referindo às duas primeiras pessoas, ele usa o termo vinha de viagem. Na terceira pessoa, que seria o samaritano, ele usa outro termo. Nenhuma vírgula saiu da boca de Jesus de forma inútil. Lembre-se. É uma técnica pedagógica. E vinha de viagem um sacerdote. Não, desculpa. E vinha de viagem um homem de Jericó para Jerusalém. E caiu na mão de salteadores, na mão de bandidos. Onde, após espancarem, despir-lhe, ou seja, deixou nu, pelado, o deixaram meio morto. Então eles espancaram, despiram e deixaram o pobre coitado caído meio morto. Vinha de viagem, aí que Jesus usa o termo viagem, vinha de viagem um samaritano. Ou, perdão, vinha de viagem um sacerdote. O que é que o sacerdote fez quando se deparou com o homem caído? O que é que ele fez? E, vendo-o, passou de largo. Ou seja, ele passou direto. Estamos aqui no início do estudo da parábola. Só que esse é o momento cume do ensinamento que traz a parábola. Por quê? Por que que o sacerdote não desceu? Por que que o sacerdote não desceu para ajudar? O sacerdote, o conhecedor das leis de Deus, por que que não desceu para ajudar? Se ele aprendeu que deve ajudar o próximo. Por quê? Veja bem, o sacerdote adotava como corrente de quem era o próximo, que o próximo era aquele da sua casta, da sua tribo, da sua raça. Como é que ele ia saber se o caído era alguém da sua tribo, da sua casta ou da sua raça? Como é que ele ia saber? Tinha algumas formas de identificar, né? Vamos lá. Pela roupa. Pela roupa. Porque se fosse um romano caído ali, ele ia saber pela roupa. Só que ele foi despido. O homem que vinha de viagem, que caiu na mão de salteadores, ele foi despido. Então ele não tinha pela roupa saber se a pessoa caída era da sua casta, da sua tribo. Já sei. Pela forma de falar, de se pronunciar, eu vou saber. Pelo sotaque. Eu vou saber de qual região ele é. Só que os homens espancaram. Os ladrões espancaram aquele homem, deixando meio morto. Estava em coma ali no chão. Então não tinha como ouvir a voz. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Não tinha como ele saber nem pela roupa, nem pela voz. Porque o homem estava meio morto. Já sei. Pela fisionomia. Talvez pela fisionomia eu vou identificar se ele é da minha tribo ou não. Não tinha como. Ele foi desfigurado de tanto ser espancado. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Então, o sacerdote não tinha como saber se aquele homem que estava caído era da sua tribo. Ele não podia nem saber se estava vivo ou morto, porque se ele tocasse, segundo a tradição hebraica, se ele tocasse no homem e ele tivesse morto, ele teria que ficar 3 dias sem trabalhar. Então, para não arriscar ficar sem dinheiro, ele nem poderia tocar para ver se estava vivo ou morto. Como ele estava na dúvida, não sabia se era ou não da tribo dele, o que o sacerdote fez? Ou de largo, foi embora. Ainda vinha de viagem, também de viagem, vinha um levita, um coroinha. O que o coroinha fez? Imitou o gesto do sacerdote. Porque das 3 pessoas que estavam vindo, por quê? Que 2 agiram de forma contrária ao entendimento de Jesus e uma agiu de forma correta. Porque na pedagogia do Cristo ele estava querendo dizer que a maioria age de forma errada
e a minoria age de forma correta. Agora, olha como Jesus se refere ao samaritano. E por coincidência, você vê que ele usou o termo dos dois primeiros de viagem. E por coincidência vinha um samaritano. Quando fala a palavra samaritano, o que isso causa em você em termos de sentimento? Para a gente compreender o que isso causava em termos de sentimento, junto ao doutor da lei que conversava com Jesus, a gente tem que compreender o que era samaritano para o povo judeu. A gente sabe que o povo, quando foi libertado da escravidão do Egito por Moisés e Arão, naquela ocasião, para eles se conduzirem pelo deserto afora, eles precisaram se organizar em tribos, em 12 tribos, onde eles se deslocavam, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste. Eles precisavam se organizar em tribos, para não se perder, eram 600 mil pessoas. Só que, no decorrer do tempo, essas tribos se desentenderam. Sobretudo depois que chegaram a Canaã. Essas tribos se desentenderam. Só 2 tribos que não se desentenderam. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então essas 2 tribos que não se desentenderam, que permaneceram unidas, eles se retiraram e se instalaram mais ao sul. A antiga instalação, cuja capital era Samaria, ficou lá. E esses que se instalaram ao sul, em Israel, eles se autodenominaram judeus. Quem fazia parte da tribo de Judá e Benjamim eram os judeus. Todos aqueles que ficaram lá na cidade de Samaria, as 10 tribos que estavam brigadas, eram chamados de samaritanos. E desde então se criou uma grande rixa entre os dois. É como se fosse, hoje aqui no Brasil, esquerda e direita. No futebol, Flamengo e Vasco. Era uma rixa tremenda. Então, quando falava a palavra samaritano, isso gerava muito desconforto. Imagina você que Bin Laden estivesse ainda vivo e convidasse você para fazer uma palestra lá no país dele. E você começasse a palestra. Tinha um americano. Só tinha homem-bomba assistindo palestra. Bum! Acabava a palestra. São as últimas palavras nessa encarnação. Seria a mesma coisa. Quando Jesus falou, e vinha um samaritano, parece que saiu gotinha de sangue no ouvido do doutor da lei. Porque isso gerou grande desconforto. E vinha um samaritano. Por coincidência, o que é que o samaritano fez? Vinha um samaritano, parou e deu-lhe assistência. Ele parou. Se ele vinha, parou e ele vinha com compromisso de trabalho. Ele vinha com compromisso de trabalho. Eu vou corrigir aqui uma informação. Nos 2 primeiros, ou seja, no sacerdote e no levita, Jesus ele se referiu ao termo por coincidência. Por coincidência vinha o sacerdote, por coincidência vinha o levita. Para o samaritano é que Jesus usou o termo vinha de viagem. E vinha de viagem. Quem vem de viagem, ele vem com compromisso de trabalho em especial. E ele parou. Ele parou e aproximou-se. Ele não seguiu reto. Ele aproximou-se. Convém, dá tempo de parar aqui, porque se eu perder meu emprego, então ele teve essa preocupação, dá tempo, eu vou parar. Não tinha relógio, obviamente, na época, mas ele calculou, vai dar tempo de eu parar, de dar a assistência necessária, sem eu me prejudicar. Porque tem muitos irmãos aí que no afã de ajudar o outro, se prejudica. Se prejudica, tomando empréstimos, por exemplo, em nome do outro, emprestando o nome para poder fazer compras ou para realizar empréstimos para ajudar o próximo e termina que ele saiu prejudicado. Então tem que ter inteligência para ajudar o próximo. Então ele usou inteligência, porque está lá no Evangelho, aproximou-se, e tem que ter também sabedoria. Então, o samaritano ele usou o primeiro nível de amor a Deus para ajudar o próximo. Amar a Deus de todo o coração.
consorciando, então, razão e sentimento. Então, quando ele aproximou-se, sabendo que não iria por isso se prejudicar nos termos materiais, quando ele se aproximou para ajudar o próximo, ele já amou a Deus no primeiro nível. Amou a Deus de todo o coração. Será que o samaritano amou a Deus no segundo nível? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Será que ele amou a Deus de toda a alma? Vamos recordar o que é amar a Deus de toda a alma. Amar a Deus de toda a alma é amar a Deus com ações concretas, não apenas nos lábios, mas praticando. Será que ele amou a Deus praticando com ações concretas? Vamos ver. Depois, vem a narrativa. Novamente, aproximou-se. Atou-lhe as feridas. Vai contando quantos verbos tem aí, tá? Deitou nelas vinho. Deitou nelas azeite. Pôs-lhe no animal. Levou à hospedaria. Cuidou dele. 7 verbos. 7 verbos. Por que Jesus se utilizou de uma abundância de verbos? Técnica pedagógica. Para demonstrar que o sacerdote, ele amou o próximo no segundo nível de amor, que é com ações concretas. Ações concretas. Será que ele amou no terceiro nível de amor? Como é que está lá na narrativa de Jesus na parábola? Chegando à hospedaria, retirou do bolso 2 denários, 2 dinheiros. Entregou ao dono da hospedaria e disse: trate-o, e o que gastares a mais, eu te reembolso na volta. Então você percebeu que ele não pegou toda a fortuna dele, que ele tinha, todos os bens materiais, e colocou. Doou. Não. Ele colocou os seus bens à disposição do próximo, para quando a providência divina solicitasse. A providência divina solicitou. E ele colocou à disposição. Trate, quanto gastar a mais, eu te reembolso. E aí aqui eu faço a pergunta para vocês. Antes de nós prosseguirmos. Nós percebemos aí que o samaritano amou a Deus nos 3 níveis de amor. Se fosse você, você agiria como qual dos 3? Como sacerdote? Como levita que imitou os atos do sacerdote ou como samaritano? Se você responder, eu agiria como samaritano. Tá bom, vamos lá. Vamos com calma. Você lembra que você falou que era da corrente do Cristo, né? Da corrente de Léo. Onde o próximo é a humanidade inteira. Faz de conta que você está ali no cavalo, vendo o próximo caído. Você desceria para ajudá-lo? Desceria? E se o próximo fosse aquela pessoa que naquele momento de dificuldade te emprestou dinheiro, várias vezes comprou alimento para você? É óbvio. Se foi aquela pessoa que doou um rim para salvar a sua vida ou de um filho seu, você desceria? Desceria, né? E se foi o próximo, aquele caído, foi aquele que tirou a vida de um filho seu? Se o próximo é aquele safado que pegou dinheiro emprestado 1, 2 vezes com você e não te pagou, seja por dificuldade financeira, seja por má fé, não importa, é tudo problema. Você emprestaria novamente o dinheiro? Você desceria do cavalo para ajudar o próximo? Se fosse aquele assassino que retirou a vida do seu filho, você desceria para ajudar o próximo? Não. Por quê? Porque o bandido bom é o bandido o quê? Desencarnado, né? Você percebeu que nós, na maioria das vezes, temos como próximo apenas os que estão em fase de pagamento de dívida perante Deus? Os que estão em hospitais, despejados em viadutos, os doentes, os apenados que estão presos nas penitenciárias. Esses são próximos. A gente forma grupos para poder visitar os apenados nos presídios. A gente forma grupos para visitar os doentes nos hospitais, para visitar as crianças
abandonadas à própria sorte na África, nos países africanos. Não é isso? Nós temos muita preocupação em ser benevolentes, porque temos como próximo apenas os que estão em fase de pagamento de dívida. Mas nós não temos como próximo aqueles que estão se endividando, em fase de aquisição de dívida. Os criminosos de toda ordem, para a gente não é próximo. Então eu não posso abrir a boca e falar que o próximo para mim é a humanidade inteira. Não. O próximo para mim é quem? É quem é da minha casta. É só uma parcela da humanidade, aqueles que estão em fase de pagamento de dívida. Eu não considero o criminoso, por exemplo, como próximo. Se aquele que tiver caído ali for alguém que tem um pensamento oposto ao meu no campo da política, por exemplo, eu já o tenho como adversário. Eu já bloqueio logo no WhatsApp, eu já bloqueio logo no Facebook. Por quê? Porque ele não tem a mesma ideologia partidária do que eu. Então eu já comecei a dividir o próximo por casta, por tribo. Próximo para mim é quem é da minha tribo, quem votou no mesmo partido político, no mesmo presidente, quem torce para o mesmo time de futebol. Próximo para mim é aquele caído, não é quem está em fase de aquisição de dívidas, criminosos de toda a ordem. É ou não é? Então, se você respondeu lá atrás, quando eu perguntei qual era a sua corrente, se você respondeu que a sua corrente era a corrente do Cristo, ou seja, o próximo é a humanidade inteira, e você se identificou como aquele que separa o próximo, separa a humanidade por tribo, é mais bonito agora você fazer o quê? Admitir que você não é da corrente do Cristo, que você gostaria muito, que você se esforça muito para ser da corrente do Cristo, mas que você ainda é da corrente contrária, da corrente dos que separam, das correntes dos que bloqueiam. Essa é a sua corrente ainda. O próximo não é a humanidade inteira. Você lembra como é a caridade da forma que Jesus entende, que está no Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos. Não é benevolência para com quem lhe é conveniente. Ser bom só para quem lhe é conveniente. Ser bom apenas para com os inocentes. Ser bom apenas para com os justos, para os adimplentes. Não. Benevolência para com todos, para com os adimplentes, para com os criminosos, para com os injustos. Ser bom para com todos. Então, se nós estivéssemos no lugar do sacerdote, certamente a maioria da humanidade terrestre agiria como sacerdote. Poucos agiriam como samaritano. E isso é 100% certeza. Porque a maioria separa. Se você admite que o próximo é a humanidade inteira, pega o seu telefone depois da palestra e desbloqueia todo mundo que você bloqueou aí. Porque você considera da casta contrária. Beleza? Muito bem. Então Jesus, ele narrou essa parábola. E no final da parábola, ele fez a pergunta para o doutor da lei que estava ouvindo. Quem pareceu, para você, quem pareceu ser o próximo daquele que estava caído? Quem pareceu ser o próximo daquele que estava caído? O doutor da lei teve que responder, né? O que ele respondeu? Foi o samaritano. Oi? Não entendi. Foi o samaritano. Responde mais alto, por favor. Foi o samaritano, aquele que agiu de misericórdia para com o outro. Teve que responder. Não respondeu? Mas você percebeu que Jesus realizou aí um trava-cérebro? Qual foi a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei, depois da parábola? Quem foi o próximo daquele que estava caído? Nós sempre tivemos o entendimento de que próximo era o necessitado. É ou não é? Nós sempre interpretamos dessa forma. Sendo que no entender de Jesus, próximo não é o necessitado. Próximo é quem pode prestar o auxílio. Esse que é o próximo. Olha o que Jesus pergunta. Quem foi o próximo daquele que estava caído? Então o próximo no entendimento de Jesus não é o caído. O próximo no entendimento de Jesus é quem tem capacidade de ajudar. É ou não é? Então, a pergunta que você tem que fazer não é quem é meu próximo. A pergunta que você tem que fazer é de quem que eu posso ser o próximo? Porque é muito fácil, é muito cômodo a gente ficar aqui dentro de casa, ar-condicionado,
televisão de plasma, de LCD, carro na garagem e perguntar: quem é meu próximo? Muito fácil, né? Porque a resposta vai ser: é quem eu quiser que seja, quem eu quiser ajudar, conforme a minha conveniência. Agora, se a gente inverte e a gente pergunta: de quem que eu posso ser o próximo? Aí fica mais difícil. Por quê? Porque a resposta vai sempre se confrontar com a razão. De quem que eu posso ser o próximo? A resposta vai ser sempre de qualquer um. Você tem saúde? Você raciocina? Você tem boca para pedir? Você tem mão para ajudar, para carregar? O próximo pode ser qualquer um. Então, no entendimento de Jesus, é de quem que você pode ser o próximo? O próximo entendimento de Jesus é de quem pode ajudar. Vamos botar aqui um exemplo. Chico Xavier. Chico Xavier compreendia muito bem isso. A gente sabia que muitas pessoas o procuravam pedindo ajuda. Só que Chico, ele não se acomodava. Ele não ficava ali no momento de ociosidade. Ele não ficava ali assistindo Big Brother Brasil, Netflix. Ele ia ao encontro do coração necessitado. Por quê? Porque ele sempre se fazia essa pergunta: de quem que eu posso ser o próximo? Certa vez chegou uma mulher a Chico pedindo ajuda, pedindo assistência para a irmã que sofreu de AVC. Chico começou a fazer visitas semanais a essa pobre coitada que se chamava Valéria. Esse caso, para quem quiser pesquisar depois, está numa entrevista que Chico Xavier concedeu a Hebe Camargo, quando Hebe perguntou a Chico qual foi o momento que ele mais se emocionou até aquele momento, na sua presente existência. E ele narrou esse caso da pobre coitada, da Valéria, onde a irmã de Valéria foi lá pedir auxílio a Chico para visitar a irmã, que depois que ela sofreu AVC, ela não falava mais, ficou muda e não andava mais. E ela não estava recebendo nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de visita fraternal. E Chico começou a ir toda semana. Toda semana, Chico visitava Valéria, levava um bombom, porque sabia que Valéria gostava. E insistia: ô Valéria, fala alguma coisa, Valéria. Fala Deus. Fala alguma coisa, fala Jesus, Valéria. E nada de Valéria falar. Fala alguma coisa. Toda semana Chico insistia. Até que um dia, em uma de suas visitas, Valéria começou a balbuciar alguma coisa. Fala Jesus, Valéria. E Valéria, um esforço. E Chico argumentando com Valéria: Valéria, fala Jesus, porque esse é um nome que tem muita força. Fala Jesus. E Valéria, com lágrimas nos olhos, disse: Jesus. Chico se emocionou. Vou chamar sua irmã. Chamou a irmã. Fala de novo para sua irmã ouvir: Jesus. E Chico chorava como uma criança. E eu pergunto para você: o que te emociona? O que te fez chorar? Qual foi o mais emocionante da sua vida? Quando você passou no vestibular? Quando você foi aprovado naquele emprego de 10 mil reais? Quando lhe roubaram um carro de 50 mil reais? O que fez Chico chorar de verdadeira emoção foi quando aquela pobre coitada, Valéria, falou Jesus. Jesus. Na semana seguinte, quando Chico foi visitar Valéria, ele levou já uma caixa de bombom, porque ele falou: agora a Valéria vai narrar um versículo inteiro, né? Já falou Jesus. Só que chegou lá, a irmã de Valéria estava na porta, chorando, porque Valéria tinha desencarnado. Chico se condoeu com a dor da irmã de Valéria, abraçou, chorou também. Mas o coração de Chico estava tranquilo. Por quê? Porque antes de Valéria desencarnar, ela falou um nome que para Chico tinha muita força: Jesus. Então você vê que nessa primeira parte do estudo aqui, a segunda parte é bem mais curta, nessa primeira parte do estudo foi nivelar o entendimento em quem é o meu próximo, aproximando o nosso entendimento ao entendimento da espiritualidade superior. A gente pode não ter gostado muito, né? Muitos não gostaram. Gerou desconforto, eu sei. Mas esse é o entendimento de quem é o nosso próximo. Nós, de quem que nós podemos ser o próximo. Agora, como alcançar o coração do próximo necessitado? Aí é que a gente entra com a parábola do mordomo infiel. Como eu já adiantei, uma das parábolas mais estranhas. Uma não, a parábola mais esquisita que Jesus narrou. Esquisita até para os apóstolos que ouviram. Apesar de sabê-la de cor, de cabeça, eu quero passar aqui, eu quero ler para passar aqui tudo ipsis literis e ir pausando. E fazendo a explicação. Naquela época, o centro da economia daquela época, essa parábola aqui é curta, a gente já está no final do estudo. O centro da economia naquela época
Não era indústria, obviamente, porque não existia indústria naquela época, 2000 anos atrás. O centro da economia era a agricultura. Então, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras, o que eles faziam? Eles fracionavam a sua terra e alugavam esses pedacinhos de terra para as pessoas cultivarem. Um cultivava arroz, o outro cultivava azeite, então trigo, cada um cultivava. E a forma que ele recebia o valor do aluguel era pertinente à época do cultivo, da colheita de cada produto. Então era necessário que ele contratasse um gerente, que na época era chamado de mordomo, para cuidar dos arrendamentos. As pessoas que alugavam as terras eram consideradas arrendatários. Então, aquele gerente, o mordomo, ele cuidava, ele tinha um livro contábil onde ele controlava tudo, quanto era o aluguel, quando e como que ia ser pago, em barril de trigo, em barril de óleo, de azeite. Ele tinha que ter um mordomo, certo? Bacana. Aí é que a gente vai compreender a parábola tendo isso em mente, que tem o dono de terra, chamado de senhor, o senhor das terras, e tem o mordomo que cuidava das terras. E tem os arrendatários, que alugavam as frações. E começa assim a parábola. E dizia aos seus discípulos, 2 pontos, havia um certo homem rico, o dono da terra, o fazendeiro, o qual tinha um administrador, o mordomo. E este, o mordomo, foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O mordomo foi acusado de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que eu ouço de ti. Presta conta de tua administração, pois já não pode ser mais o meu administrador. Ou seja, estava demitindo o administrador. Presta conta da tua administração. É como se falasse, traga os livros contábeis que estão em sua posse, porque você está demitido. Seria mais ou menos isso. E o administrador disse consigo, meu Deus, o que eu vou fazer? Pois o meu senhor me tira a administração. Cavar, não tenho força. Ele nunca tinha lidado com a terra. Mendigar, eu tenho vergonha. Naquela época, a mendicância era uma profissão. Ele tinha vergonha de mendigar. E ele não tinha força, não tinha habilidade para lidar com a terra. E ele teve uma brilhante ideia. Olha a ideia que teve o administrador. Já sei o que devo fazer para, quando for desapossado da administração, quando ele sair de fato, tenho quem me receba em sua casa. Olha a ideia que ele teve. Eu vou abreviar aqui, depois eu leio na íntegra. Ele procurou cada um dos devedores do seu senhor antes que a notícia se espalhasse. Ele foi correndo procurar cada um dos devedores do seu senhor. E o que ele fez? Pegou o livro contábil e viu. Quanto é que você deve ao meu senhor? Ah, eu devo 100 barris de trigo, por exemplo. Escreve aqui de pressa 80. Deu um desconto. Proporcional ao valor que valia o trigo, por exemplo. E o outro, quanto é que deve? Ah, eu devo 100 barris de azeite. Senta, escreve depressa 50. Ele deu o mesmo desconto, 500 denários para cada um, mas o azeite vale mais, o trigo vale menos. Por que ele falou senta e escreve depressa? Para que a notícia da sua demissão não chegasse aos ouvidos do devedor, senão ninguém ia querer negociar com ele. Agora, por que ele fez essa estratégia? Olha a inteligência do mordomo. A inteligência de Jesus, que narra a parábola, a inteligência do mordomo. Eu vou dar esse desconto generoso, por quê? Porque se de fato eu for demitido, eu tenho quem me receba em suas casas. Eu não vou ficar... O pessoal vai me achar tão gente boa que vão fazer um churrasco para mim. Eu fui demitido, mas com certeza vou ter onde morar, por causa da minha generosidade. Agora existe uma chance de eu não ser demitido. Por quê? Porque o senhor, o chefe dele, o dono das terras, ele agiu com generosidade, ele agiu com justiça e com misericórdia. Ele era um homem justo e misericordioso no ponto de vista do mordomo. Por quê? Justo porque o demitiu. Misericordioso porque não chamou a polícia, porque esse crime que ele cometia, na época, era um crime para ir preso. E o dono da terra não chamou a polícia. Então, no ponto de vista do mordomo, o senhor, o seu chefe, foi justo e misericordioso. Então ele pensou, se eu agir com misericórdia, com benevolência,
O meu chefe, que é um homem bom, pode ser que se sensibilize e aprove a minha conduta e não me demita. Então, dos dois, ou eu vou ser perdoado e vou ficar no meu emprego, ou se eu for demitido, eu vou ter onde morar. Olha a estratégia do mordomo. Então, continuando. Já sei o que eu devo fazer para quando eu for desapossado da administração, tenho que me receber suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50, metade. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, senta e escreve 80. É aí que vem no versículo 8. O que? Qual foi a conduta do Senhor, do dono da terra? E o Senhor louvou. O Senhor louvou a administração, e o Senhor louvou o administrador desonesto. Louvou, aprovou a conduta. Quando a pessoa estuda essa parte aqui, a pessoa fala: poxa, o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são as pessoas que estavam ali encarnadas no momento, são mais prudentes em sua geração que os filhos da luz. Os filhos da luz era uma expressão idiomática que Jesus se utilizava na época para se referir aos seguidores do Messias, do Cristo. Então Jesus estava falando com os apóstolos que o administrador desonesto da parábola agiu com mais prudência do que eles, os seus seguidores. O administrador desonesto. E essa última fala aqui é que gera confusão. O pessoal fala que Jesus está doido. Jesus está doido. Porque é como Jesus encerra: e eu vos digo, granjeai amigos com a riqueza da injustiça. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem riquezas, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Granjeai, faça amigos com as riquezas da injustiça. Como compreender Jesus? Se for enxergar só com um ponto de vista material, do ponto de vista da carne, dos homens, não tem como compreender. Você vai falar que Jesus está doido mesmo. Agora vamos extrair a lição espiritual dessa parábola. Vamos extrair a lição espiritual? Vamos lá. O Senhor é Deus, o dono da terra, certo? O mordomo somos nós. Nós. Olha a recomendação que Jesus deixa para o mordomo. Vamos ver. Quem são os devedores do Senhor? Quem são os devedores do Senhor? Olha como Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 111, tentando explicar essa parte da administração dos bens do Senhor, olha o que Emmanuel fala, abre aspas. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, desde esse presente momento, devassar o pretérito profundo das nossas encarnações passadas, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas, coloque todas com letra maiúscula, de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina. Você tem um carro? Provém da bondade divina. Você tem roupa? Provém da bondade divina. Você tem uma conta no banco, um dinheirinho? Provém da bondade divina. Você tem emprego? Provém da bondade divina. Você tem saúde corporal, orgânica? Provém da bondade divina, não de mérito. Não é mérito se você tem um carro, não é mérito seu se você tem uma roupa, se você tem uma casa, um teto, um emprego. Não é mérito. Provém da bondade divina. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos, à disposição dos nossos caprichos, procede da injustiça. Tudo que nós temos aqui de conforto material procede da injustiça. Agora a gente vai compreender por quê. Bastará recordar, continua Emmanuel, bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres, quase todos os países do mundo, se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, com raras exceções, os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Ou seja, todos os estados terrestres foi construído
na base da injustiça, onde o forte explorava o fraco. Adivinha quem éramos nós lá atrás? Quem eram os exploradores lá atrás? Sabe quem eram os exploradores? Chega em casa e se olha no espelho. Lá atrás, nós éramos os exploradores. Se Deus fosse dar realmente o que a gente merece, coitado de nós. Era para todo mundo que está aí assistindo, era para estar morando debaixo do viaduto. Inclusive eu. Não era para ter casa, televisão, emprego, não era para ter nada disso. Se a gente tem alguma coisa de bem material, procede da injustiça. Injustiça. Então, antes eu me colocava como na qualidade da administração dos bens. Eu me colocava como mero administrador dos bens terrenos, mais ou menos justo, digno, não é isso? Errado. Eu sou um administrador infiel, eu não merecia ter o que eu tenho. Então, o que Jesus recomenda para o administrador, o mordomo infiel? O que Jesus recomendou? O que fez o mordomo para ficar quite com o Senhor? Que foi justo, Deus agiu com justiça, não agiu? Perante os nossos erros, o que Deus fez? Ele agiu com justiça. Você vai reencarnando muita expiação e prova, vai continuar, entre aspas, no inferno. Mas agiu com misericórdia, eu vou te dar uma chance para você se retratar. Ou seja, é como se Jesus falasse para a gente, mordomo, vai e negocia com os devedores do Senhor. Quem são os devedores do Senhor? Na metáfora de Jesus. Quem são os devedores do Senhor? São aquelas pessoas que no momento estão expiando as faltas do passado, aqueles sofrimentos pungentes. As pessoas que foram abandonadas à própria sorte, debaixo dos viadutos, nos hospitais, nos asilos, nas casas de apoio, antigamente chamadas de orfanatos. As crianças que nascem já aidéticas lá na África e morrem por inanição. São essas pessoas que são os devedores do Senhor, que estão na fase de ajuste de conta. Então, o que o mordomo fez com os devedores? Procurou e perguntou, quanto você deve ao meu Senhor? Imagina a gente indo procurar o devedor do Senhor. Seja em hospitais, num grupo de capelania hospitalar, seja num grupo de visitação ao presídio, as pessoas que estão desamparadas debaixo dos viadutos, não importa. Vamos visitar os devedores do Senhor. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o livro contábil, quanto tu deves ao meu Senhor? Imagina você, um morador de rua que estava ali e respondesse para você. Espiritualmente falando. Eu programei ficar aqui 25 anos. Então, ele deve quanto ao Senhor, a consciência dele? 25 anos morando debaixo do viaduto. Aí você faz a proposta. Você tira ele debaixo do viaduto. Você corta a Netflix. Você corta as suas despesas supérfluas. Conta com a ajuda de amigos e familiares. Paga um pensionato para ele, um aluguel de R$500, R$400 durante 6 meses. E com a ajuda de amigos e familiares, você consegue arrumar um emprego para ele de jardineiro, para limpar a piscina, não importa. Você tirou ele, faltando 5 anos, tem 20 anos que ele mora debaixo do viaduto, ainda faltavam mais 5 anos. O que você fez? Você tirou ele. Você pegou e falou, quanto você deve ao meu senhor? Eu devo 25 anos de viaduto. Aí você anota aqui 20. Você fez isso. Aí você fala, Cristiano, mas era expiação dele de 25 anos. Será que Deus vai aprovar a sua conduta? O que o Senhor fez na parábola de Jesus? Louvou o administrador desonesto. Pode ter certeza que Deus vai fazer o quê? É como se tivesse pago os 25 anos de viaduto. Ele vai louvar a nossa atitude. Louvar. E o que a gente vai estar fazendo nesse momento? Se você tem um filho e alguém ajuda seu filho, o que você faz? Você se torna grato àquela pessoa. Se alguém te ajuda, você se torna grato. Não é isso? Quando você está ajudando uma pessoa, você vai ao encontro do coração necessitado, não apenas ele, mas toda a comunidade espiritual ali, mãe, pai, que já foi mãe e pai dele em outras encarnações, os amigos dele que ele ajudou, todo mundo que está ali do lado dele vai lhe ser grato a você. Lembra que a Amanda falou? O bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então o que vai acontecer? Lá na frente, quando lhe faltar riquezas, quando lhe faltar
um ar-condicionado quando lhe faltar teto, quando lhe faltar dinheiro, na encarnação seguinte, que você tiver precisando de auxílio, você vai ter onde morar nos tabernáculos eternos. Quem são os tabernáculos eternos? São os amigos que você fez. Todas as pessoas que você ajudou nessa encarnação vão te amparar. Tem que vos receber em tabernáculos eternos. Se o Senhor te demitir. Né? Então você viu como é que aciona o mecanismo da intercessão? É indo ao encontro do coração necessitado. Só tem essa forma de acionar o mecanismo da intercessão, de fazer as pessoas se intercederem por nós. E aí eu faço a pergunta para nós encerrarmos o estudo de hoje. Nós começamos o estudo com certo atraso, por isso que a gente avançou um pouquinho. É possível nós recebermos a ajuda, nós ajudamos o próximo, nós alcançamos o coração do próximo necessitado. É possível receber essa ajuda de volta na mesma encarnação, ou a gente tem que esperar a encarnação seguinte? É possível. Na mesma encarnação, é possível. De pessoas que a gente ajudou, ajudar a gente na mesma encarnação, é possível. Vamos ver aqui um caso também de Chico Xavier. Finalizando o estudo de hoje. Chico começou a receber a visita de um espírito na sua casa que começou a lhe aplicar passes na região do tórax. No sentido longitudinal, segundo Chico. Bom, passe canja de galinha, né, é sempre bem-vindo. Então Chico recebeu o passe. Todas as noites, durante vários meses, Chico recebia o passe no coração, na região do tórax. Ele não entendia por quê, mas recebia e aceitava de bom grado. Um dia, Chico sofreu um infarto. Angina, segundo Chico. Que era como se fosse uma cobra peçonhenta picando seu coração. Tamanha era a dor. Chico teve um infarto quase fulminante, foi correndo, levaram ele correndo para o hospital. E o médico falou, eu não sei como é que você está vivo ainda. Porque o que você passou era para desencarnar. Na mesma hora que você teve. Daí Chico lembrou, foi por isso que aquele espírito luminoso estava me aplicando passe na região do coração. Entendi. E o médico falou, Chico, você não vai poder ficar aqui, a gente vai ter que botar uma espécie de uma UTI na sua casa porque está tendo muita aglomeração. Chico já era famoso, conhecido. Chico relutou de início, mas viu que não tinha outra alternativa, senão ia morrer gente no hospital por conta da aglomeração de pessoas. Chico aceitou, montou-se uma UTI na sua casa, uma mini UTI, um home care. Chico narra que na primeira noite, entrou no quarto dele um espírito muito luminoso. Quando esse espírito se aproximou, ele sentiu pela vibração que era o mesmo espírito que lhe aplicou passes na região do coração. E ele ficou muito agradecido. Ai, meu nobre, como eu lhe sou grato, meu irmão. Como eu lhe sou grato. Por favor, me diga o seu nome, que eu quero fazer prece por você todos os dias. E ele respondeu a Chico, Chico, nós somos tão amigos, você não lembra de mim? E Chico olhou e falou, sabe o que é que o médico pediu para eu não fazer nenhum tipo de esforço, nem de memória. Chico sempre tinha uma resposta, né? Nem de memória. Chico não lembrava dele. Me diga o seu nome para eu fazer prece para você, que eu sou muito grato a você. E ele respondeu a Chico, Chico, eu não vou dizer o meu nome. Eu vou dizer uma palavra que simboliza a nossa amizade. Você vai lembrar de quem sou eu. Pode falar então, eu estou ouvindo. Jesus. Valéria, é você, como você está linda, saudável, Valéria. É, Chico. E eu vou lhe confessar, eu vou lhe dizer. Eu lhe sou muito grato. Porque, de fato, você estava com a razão. O nome Jesus tem muita força. O nome de Jesus tem muita força. Que Jesus abençoe a todos nós, sobretudo na noite de hoje, noite de Páscoa. Muita paz a todos. Convido a todos para a prece de encerramento. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria. Muito vos agradecemos, Pai, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje,
estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de Páscoa. Gratidão profunda aos tutores da vida maior, que nos ampara. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a título de muito sacrifício veio até nós, para na prática mostrar o que devemos fazer. Pai, temos plena noção que nosso dever, demonstrando profunda gratidão ao sacrifício de Jesus, nada tem a ver com o ato de adoração, pois sabemos que Jesus não fez o que fez por vaidade, não espera de nós a apreciação dos seus atos, mas tão somente a imitação dos seus atos. Que possamos, Pai, ter força e sabedoria para imitar em cada gesto nosso, em diversas circunstâncias do dia, imitar os atos de Jesus, num gesto de profunda gratidão ao sacrifício que Ele fez, vindo até nós. Pois sabemos, como o próprio Jesus disse a nós, que ninguém chegará ao Pai senão através dele, ou seja, senão através da sua própria conduta. Rogamos então, Senhor, a paz que Jesus nos recomendou quando disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, em nossos lares, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos e junto aos nossos desafetos. Assim, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior que nos protege, que nos ampara, e em nome da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pedimos permissão para encerrar o estudo doutrinário dessa noite. Que assim seja.